Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e vamos ver aqui alguns tópicos de transformações lineares. Bom, vamos começar com a definição. Uma aplicação T de V em W, onde V e W são espaços vetoriais, é chamada de transformações lineares se duas condições forem satisfeitas. Vejam só, T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V para todos os vetores U e V do conjunto V. T de K vezes V é igual a K vezes T de V para todos os vetores do conjunto V e todos os escalares reais. Vamos compreender um pouquinho essa definição. T é uma função envolvendo espaços vetoriais. Então, este conjunto V representa o conjunto domínio da função. E o conjunto W representa o conjunto contradomínio da função. A imagem da função serão aqueles vetores tais que T de V está no W. Então, todo T de V, que é onde Vzinho minúsculo, são os vetores, vou falar T de X, tá? Para ficar mais claro. Vamos pegar todos os vetores X do conjunto V e aqueles vetores que vêm para o conjunto W, que já vão estar na forma T de X, são as imagens do vetor X. O conjunto de todos esses T de X que estão aqui é o conjunto imagem. Esta imagem pode coincidir ou não com o conjunto W. Se a imagem for o W todo, a função é uma função sobrejetora. Lembra do conceito de funções, que a gente tinha função injetora, sobrejetora e bijetora? Todos aqueles conceitos, eles se aplicam aqui neste caso, porque T é uma função, certo? Outra coisa que nós devemos ter bastante clareza aqui é sobre a nomenclatura que nós estamos utilizando para os vetores. Vejam só, aqui nós falamos de U e V, certo? U e V são vetores do conjunto V. Quando a gente fala para todo U e V pertencente a V, é porque nós queremos colocar dois vetores distintos. Podia ser T de U mais U, podiam ser dois iguais, mas em geral nós estamos aqui englobando todas as possibilidades de combinar uma soma de dois vetores do conjunto V. Por isso foi necessário usar duas letrinhas diferentes. Essas letras que nós estamos colocando aqui, a síntese U, V, podia ser X, Y, qualquer letrinha que representa vetores de V, certo? Aqui na alternativa B, foi necessário a utilização de apenas um vetor. Então, ele usou a letra V. Podia ter usado também X, U, tanto faz a letra que ele vai utilizar aqui. Essa letra que ele coloca aqui representa, quando coloca para todo V em V, representa todas as possibilidades de vetores existentes dentro do conjunto domínio V. A mesma coisa quando a gente coloca para todo escalar real K, para todo K pertencente aos reais. Nós não vamos listar aqui todas as possibilidades. Então, esse K, essa letra K, ela representa todos os números reais, ok? Bom, feitas essas explicações, esclarecendo esses pontos, aqui nessa observação nós temos o caso onde o domínio e o contradomínio são o mesmo conjunto. Este é um caso especial onde as transformações lineares recebem o nome de operador linear. Esses casos são bastante interessantes e eles vão ser utilizados lá na frente nas aplicações que nós iremos fazer. Bom, então como nós vamos mostrar que, dada uma função, dada uma aplicação, se ela é ou não transformação linear? Nós temos que checar as alternativas A e B da definição. Então, nesse exemplo, olha só, o conjunto domínio é o conjunto R2, o conjunto contradomínio é o conjunto R3. A função pega um vetor, vamos chamar de X, pega um vetor X do R2, onde esse vetor X tem coordenadas x1, x2. Aqui, pessoal, poderia ter colocado vetor X setinha em cima.
mas ele já escreveu o x com as suas próprias coordenadas. Isso pode ser feito também, que é igual a um vetor do R3, porque aqui tem 3 coordenadas. Esse vetor do R3 tem 3 coordenadas que dependem das coordenadas do vetor do domínio do R2. Então, olha só, as coordenadas aqui do vetor do R3 dependem de x1 e x2. Então, uma vez que nós já entendemos a definição, nós vamos agora testar, vamos verificar a validade das duas alternativas da definição. Vamos lá para a primeira. Então, olha só. Nós vamos precisar de 2 vetores, então nós chamamos de U e V. Demos coordenadas para eles de acordo com o conjunto domínio. Então, como o domínio é o R2, nós colocamos aqui U e V com 2 coordenadas, ok? Agora nós vamos aplicar, nós vamos testar a validade desta equação. Vocês têm 2 possibilidades de fazer. Comece pelo primeiro membro e vá desenvolvendo até que se chegue no segundo membro, que é o que foi feito aqui. A outra opção é você desenvolver cada membro separadamente e mostrar que as expressões obtidas serão as mesmas para você concluir a validade da igualdade, certo? Bom, vamos então aplicar. Então, olha só, T de U mais V. Você vai precisar aqui, pessoal, somar U com V. Então, nós colocamos T e aqui dentro já colocamos a soma de U mais V. Porque U mais V agora é um vetor lá do R2 e você vai agora poder aplicar essa definição, ó. A transformação, a T, que é uma aplicação, ela atua nos vetores do R2, levando eles para esse vetor. Então, vamos lá, olha só. 2 vezes a primeira coordenada, zera a segunda coordenada, e a terceira é a soma da primeira com a segunda coordenada do vetor do domínio. Então, vamos lá, olha só. 2 vezes a primeira coordenada do vetor que você está trabalhando. Então, a primeira coordenada é U mais V. Então, U1 mais V1. Zerou a segunda coordenada e somou as outras 2 coordenadas. Nós desenvolvemos os cálculos aqui e aqui na próxima linha observamos que este vetor pode ser escrito na soma desses outros 2, onde nós agrupamos tudo que tem a letra U e tudo que tem a letra V. E os vetores obtidos são exatamente a T aplicado no vetor U mais a T aplicado no vetor V. Então, nós já concluímos a igualdade da letra A. Vamos para a letra B. Então, a letra B, T de KU tem que ser igual a KT de U. Então, quem é KU? É KU1, KU2. Aplique a T neste vetor, que será 2 vezes a primeira coordenada, zerar a segunda coordenada e somar as outras 2 coordenadas. E aí nós observamos que a constante K aparece em todos os termos. Lembrando que o zero, eu posso entender como sendo 0 vezes K. Então, olha, K também está aqui nessa coordenada do meio, na segunda coordenada. Colocou K em evidência e o vetor que sobra é exatamente T aplicado no vetor U. Com isso, nós vimos a validade das duas sentenças da definição e, por isso, podemos concluir que T é uma transformação linear. Se apenas uma das duas fossem válidas e a segunda não, a transformação não seria linear. Nós não teríamos uma transformação linear, apenas uma aplicação entre espaços vetoriais sem propriedade alguma especial, certo? Bom, vamos a uma propriedade bastante importante, que é a seguinte propriedade. Dada uma transformação linear, nós vamos observar o conjunto domínio e como ele é um espaço vetorial, ele possui uma base. Se a gente conhece as imagens dos vetores desta base, isto é suficiente para você conhecer a expressão algébrica da transformação. Então, as imagens dos vetores do domínio definem a transformação linear. Vamos ver como isso funciona. Olha só. Dada uma transformação linear de V em W, e considerando a base B1 sendo a base do conjunto V, qualquer vetor x que você escolher no domínio
é escrito como combinação linear dos vetores desta base. Então, é um K1V1 mais K2V2 mais KNVN. Então, se você quer conhecer t de x, onde x é um vetor arbitrário, que é aquele vetor que vai te fornecer a expressão algébrica da transformação para qualquer vetor x, aplique a transformação nessa equação toda. Então, t de x é t desta soma todinha. Mas pelas alternativas A e B da própria definição de transformações lineares, a transformação de uma soma é a soma das transformações e os escalares ficam multiplicando a transformação aplicada apenas no vetor. Então, observe essa expressão. T de x é K1 vezes T do V1, K2 T de V2, mais Kn T de Vn, onde o T do V1, T do V2, T de Vn são exatamente as imagens dos vetores do domínio, certo? Então, a afirmação que fizemos anteriormente. Vamos ver um exemplo? Então, olha só, considere a transformação do R3 para o R2, onde B1 é a base do R3, constituída pelos vetores V1, V2 e V3, que têm essas coordenadas, e foram informadas quais são as imagens de cada um desses vetores. Olha só, T do V1 é 1, 0, T do V2 é 2, menos 1, e T de V3 é 4, 3. Vamos encontrar, obter a transformação linear que tem estas especificações. Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que fazer, observar o conjunto do domínio, que é R3, pega um vetor arbitrário, então você tem que dar coordenadas para ele, porque essas coordenadas que vão definir a expressão algébrica da transformação, a formulazinha que vai sair lá no final. Então, escreva esse vetor como combinação do domínio, da base do domínio. Então, vai ficar K1V1 mais K2V2 mais K3V3. Substituir os vetores e fizemos os cálculos. Então, ficou ó, K1 vezes 1, K2 vezes 1 mais K3 vezes 1, somou. A segunda coordenada é K1 vezes 1, K2 vezes 1 e 0. Então, K1 mais K2. E a terceira coordenada é K1. Olha, que deu 0, 0. Então, K1. E chegamos na igualdade de vetores, que implica na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, K1 mais K2 mais K3 é igual a x1, K1 mais K2 é x2 e K1 é x3. Chegou no sistema, se ele fosse mais complexo, que nesse caso parece que já está praticamente pronto, se ele fosse mais complexo, você aplicaria uma eliminação gaussiana, encontraria o K1, K2 e K3 e substituiria nessa expressão aqui de cima. Aqui, então, olha só, encontramos K1, K2 e K3. Então, vamos lá. Voltando, então, na combinação linear, você vai substituir os valores encontrados nos escalares. Então, K1, K2 e K3 foram substituídos pelas expressões que encontramos no sistema. E agora sim, você pode aplicar a transformação nessa equação toda. Aqui, pessoal, olha só, vou pular esse passo, que eu estou só explicando que apliquei a transformação na expressão toda. E a transformação da soma é a soma das transformações aplicada apenas nos vetores. E os coeficientes, os escalares, ficaram multiplicando a transformação aplicada apenas nos vetores. E agora, T de 1 foi fornecido, T de 1, 0 foi fornecido e o T do 1, 0, 0 foi fornecido. Substituímos e fizemos os cálculos novamente. Então, x1 vezes 1 vezes 0, x2 menos x3 vezes 2, depois vezes menos 1, e x1 menos x2 vezes 4, depois vezes 3. E agora tem aqui soma de vetores, que você vai somar as coordenadas correspondentes e, portanto, encontramos a expressão algébrica da transformação linear, que é dado, ó, pega um vetor do R2 e leva pega o vetor do R3, né, e leva aqui no vetor do R2. Tem duas coordenadas aqui a expressão. Bom, pessoal, toda transformação linear é representada por uma matriz. Ela admite uma representação matricial e isso é muito importante. Nós temos dois casos para considerar. Isso vai depender das bases que nós estamos utilizando para os conjuntos domínio e contradomínio. Então, nós vamos colocar aqui um resultado bem geral, considerando espaços quaisquer e bases também arbitrárias, bases quaisquer. Então, vejam só. Essa transformação linear de V em W, onde B é a base do conjunto V e B' é a base do conjunto W.
Essa transformação, ela é representada por esta equação que nós temos aqui. Vamos entender um pouquinho essa equação. O primeiro membro da equação, pessoal, é uma matriz de coordenadas na base B' do vetor t de x, que é a imagem do vetor x pela transformação t. Então, aqui nós temos uma matriz de coordenadas, que o conceito foi visto no vídeo anterior. Aqui no segundo membro, nós temos essa expressão, ó, t B', que representa a matriz da transformação, vezes a matriz de coordenadas do vetor x. Por que está na base B? Porque o vetor x é do domínio e a base do v é a base B. A notação da matriz, pessoal, ela pode mudar de livro para livro. Se você não quisesse usar essa notação tão rebuscada, poderia colocar uma matriz A, matriz M. O importante é você saber como ela é definida. Então, vamos aprender como ela é definida. Onde a matriz da transformação possui a iésima coluna sendo o vetor de coordenadas de t de VI na base B'. Bom, será que isso ficou claro? Olha só. Quem é VI? VI é vetor do conjunto domínio, do conjunto B, que é a base do conjunto domínio. Então, nós vamos pegar cada vetor desse, fazer a combinação linear, cada vetor desse, V1, vetor Vn, calcula a T, então T de V1. Esse T de V1 já pertence ao conjunto W, que tem a base B'. Você vai pegar esse T de VI, vai fazer a combinação linear na base B' e vai guardar os coeficientes para dar origem à matriz de coordenadas. Aqui está melhor explicado, olha só. Então, a matriz da transformação, que está aqui nessa equação, que eu deixei letrinha A, gente. Essa letra A é a matriz da transformação, viu? É uma redigitação aqui. Então, ela é definida por estas colunas, onde nós vamos destacar aqui, pega uma coluna arbitrária I, para não ter que escrever todas, a gente pegou o VI, onde VI tem a coluna, olha só, A1I, A2I, AMI é a matriz de coordenadas de T de VI na base B', certo? Bom, quando as bases são canônicas e os espaços são os euclidianos, tudo fica muito mais simples. Então, vejam só. Considerando a transformação entre espaços euclidianos e as bases canônicas, a expressão, a equação que representa a transformação, já fornece a própria transformação, não fornece a matriz de coordenadas da transformação. Já fornece a fórmula direta. Tanto que no primeiro membro você já tem a própria t de x, como no segundo membro já tem o próprio vetor x. A matriz, gente, é a mesma, a definição continua a mesma, só a forma de encontrar que vai ser mais simples em se tratando de bases canônicas. Olha só, a matriz da transformação é formada por colunas, onde cada coluna é a matriz de coordenadas do t de UI, EI, na base B', onde EI são vetores da base do domínio. Resumindo, então, nós temos, olha, alguns casos. T de V em W com bases arbitrárias, que tem aquela equação que nós vimos no primeiro teorema. T entre euclidianos e bases canônicas, onde nós vamos ter a equação do segundo teorema. E mais dois casos, que é quando os vetores são iguais. Ó. Então, quando os vetores não, quando o domínio coincide com o contradomínio. São os mesmos conjuntos. Então, se são os mesmos conjuntos, podemos usar a mesma base para eles. Então, a definição, a notação da matriz é simplificada e não precisa colocar duas bases, basta colocar uma vez só. Olha só, matriz da transformação na base B. Mesma coisa aqui, ó, matriz da transformação na base B. Esse aqui é o caso onde se trata de bases canônicas entre espaços euclidianos, então você já tem a própria transformação e não tem a matriz da transformação. Tudo isso vai ser bem mais claro se a gente fizer um exemplo, não é mesmo? Então, vamos ao exemplo. Então, olha só. Primeiro caso.
Vamos começar com a base canônica, tá? Então, obtenha a matriz canônica, essa matriz da transformação. Quando se trata de bases canônicas, ela também pode ser chamada de matriz canônica. Vocês vão encontrar alguns livros que usam essa notação, esse nome. Então, obtenha a matriz canônica da transformação do R3 no R2, definida por essa fórmula aqui, por essa expressão algébrica. Bom, se as bases são canônicas, nós destacamos elas aqui, ó. Base canônica do R3, base canônica do R2. Bom, então o que eu tenho que fazer? Pegar cada vetor da base canônica do domínio e encontrar suas imagens. Então, T de 100, T de 010, T de 001. Vou encontrar as imagens. Então, encontro, ó, T de 100, usando a formulazinha dada. Você vai substituir as coordenadas x1, x2, x3 aqui. Então, 1, pessoal, representa a coordenada x1. 0 representa a coordenada x2 e 0 é a coordenada x3. Então, jogue aqui na fórmula. Então, olha só, x1 mais x2 é 1 mais 0. x1 mais x3 é 1 mais 0. Então, deu origem ao vetor 1, 1. Esse vetor 1, 1 já é vetor do R2. Então, ele vai ser escrito como combinação linear da base canônica do R2. Mas como a base é canônica, vocês vão observar que a matriz de coordenadas vai coincidir numericamente com as próprias coordenadas do vetor trabalhado. Então, por isso, quando trabalha com a base canônica, é bem mais simples, porque o próprio resultado obtido aqui já vai ter certeza que coincide com a primeira coluna da matriz, dispensando, então, esse cálculo que é feito aqui, certo? Olha só o segundo cálculo, T de 0, 1, 0. Então, agora o x1 é 0, x2 é 1 e x3 é 0. Então, calculando, jogando na função, nós encontramos o vetor 1, 0. Pegou um 0 e escreveu como combinação linear da base canônica. Encontrou os coeficientes, que é 1 e 0, então deu origem à segunda coluna da matriz de coordenadas, da matriz da transformação. Agora, T de 001, que é o terceiro vetor da base do domínio. Fez a imagem, achou a imagem, escreveu como combinação da base canônica e encontrou 01. E aqui está a matriz da transformação em relação às bases B' e B. Aqui a notação, pessoal, ela começa com a base do contradomínio para a base do domínio. É a notação que o livro está usando. Lembrando, a notação ela vai aparecer diferente aí, dependendo do livro que você utilizar. Então, por isso que é importante saber só como ela é definida, porque o símbolo para ela, tanto faz, pode chamar de A, de M. Esse próximo exemplo, nós temos acesso à matriz da transformação e nós queremos recuperar a expressão algébrica dessa transformação. É necessário também conhecer as bases para isso. Aqui nesta matriz, que é em relação às bases B' e B, são bases canônicas. Então, nós conhecemos a base, certo? Nós vamos usar o que para recuperar essa fórmula da transformação? Nós temos que conhecer aquele resultado do teorema, olha só. T de x é igual a matriz da transformação vezes vetor x. Aqui, pessoal, como nós estamos lidando com multiplicações, nós vamos escrever o vetor x em coluna, porque na verdade é como se fosse a matriz de coordenadas do vetor x na base do domínio. Mas como o domínio tem base canônica, a própria matriz de coordenadas coincide com as coordenadas do vetor. A mesma coisa vai acontecer aqui no vetor x, no t de x, certo? Então, olha só, nós substituímos a matriz vezes as coordenadas x1, x2, x3, fizemos os cálculos, ó, 1 vezes x1, 1 vezes x2, 0 vezes x3, e 1 vezes x1, 0 x2 e 1 x3, e encontramos esta representação. Então, quer dizer que aqui, como a base é a canônica, você já tem t de x1, x2, x3 igual a x1 mais x2, que é essa primeira entrada, x1 mais x3. Se você quisesse utilizar aquele caso geral, interpretar como se fosse o caso geral, porque na verdade o que você faria? Esse resultado obtido aqui não seria a matriz de coordenadas de t de x1, x2, x3? Como você recuperaria então a t de x1, x2, x3?
Esses números aqui seriam os coeficientes da combinação linear. Então, ficaria x1 mais x2 vezes 1, 0, mais x1 mais x3 vezes 0, 1, que vai cair nessa expressão aqui. Certo? Então, por isso que aqui no caso de quando se trata de bases canônicas, a gente elimina algumas etapas devido à simplicidade que será. E você pode ter diferentes formas de escrever. Pode escrever em forma de coluna, usando colchetes, usando parênteses, usando dessa forma aqui, ou usando aqui desta forma de vetores de N-uplas, do R3, depois aqui do R2. Bom, vamos fazer um caso também para bases arbitrárias, certo? Então, olha só. A simplicidade que aconteceu aqui é que nós estamos ainda em espaços euclidianos, porém a base não é mais base canônica. Então, é como se fosse o teorema do V em W, porque V e W ali representam espaços quaisquer. Pode ser polinômios, matrizes e também os euclidianos, tá? Então, esse exemplo aqui nós pegamos entre espaços euclidianos e estamos considerando a base B tanto para o conjunto domínio quanto para o conjunto contradomínio, ok? A fórmula da transformação é essa daqui, ó, t de xy. Se você quisesse usar t de x1, x2 para manter aquela nossa notação lá de trás, poderia, tá? T de x1, x2 é igual a x1 mais x2, vírgula, menos 2x1 mais 4x2. Voltando aqui, batendo naquela tecla que o nome dos vetores e suas coordenadas é indiferente. Você só tem que saber o que essa regra significa. Primeira coordenada, segunda coordenada. Então, primeira coordenada mais segunda coordenada, menos 2 vezes primeira coordenada, mais 4 vezes segunda coordenada. Mas como fica muito extenso, se a gente for escrever primeira coordenada, vírgula, segunda coordenada, a gente dá uma letrinha para representar isso, tá? Então, olha só. Como que eu vou encontrar a matriz de transformação mesmo? Vai pegar os vetores da base do domínio e encontrar as suas imagens. Então, imagem do t de 1, jogou aqui na função, ó, 1 mais 1, vírgula, menos 2 vezes 1 mais 4 vezes 1. Então, deu 2, 2. Vai pegar esse resultado e vai fazer a combinação linear em relação à base do contradomínio, que é a base B também. Então, ficou 2, 2 é igual a K1 vezes 1 mais K2 vezes 1, 2. Aqui já colocamos o resultado direto, mas você vai aqui fazer o sisteminha. Então, vai ficar K1 mais K2 é igual a 2. K1 mais 2K2 é igual a 2. Sisteminha 2 por 2. Podem utilizar o método da adição ou da substituição ou escalonamento, que vocês vão encontrar K1 e K2. Então, olha só, a matriz de coordenadas do T de 1 na base B é o vetor 2, é a matriz 2, 0. Faça o mesmo com o vetor 1, 2. Então, a imagem do T de 1, 2, joga aqui na transformação. 1 mais 2, 3. Menos 2 vezes 1 mais 4 vezes 2. O cálculo final deu 6. Então, vetor 3, 6 é escrito como combinação linear da base do contradomínio. Vai desenvolver esses cálculos, chegar no sistema e vai encontrar K1 e K2. Então, vetor de matriz de coordenadas é 0,3, que vai dar origem aí à segunda coluna da matriz da transformação. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer o caso onde você tem acesso à matriz e acesso à base e nós queremos recuperar a fórmula da transformação. Então, está aqui a matriz da transformação. Nós temos que lembrar da fórmulazinha do teorema. Então, como aqui são bases arbitrárias, nós temos matriz de coordenadas do vetor da imagem na base B é igual a matriz da transformação vezes matriz de coordenadas do vetor do domínio na base B. Então, nós vamos começar encontrando a matriz de coordenadas do vetor x na base B. X é um vetor do domínio. Aqui já colocamos x1, x2, ó. Então, x é do domínio. Então, ele tem coordenadas x1, x2, que é igual a k vezes 1 mais k2 vezes 1, 2. Fizemos os cálculos aqui. Então, ficou k1 mais k2, vírgula, k1 mais 2k2. Chegou na igualdade de vetores, fez a igualdade dos vetores dando origem ao sistema. As variáveis aqui são quem, pessoal? A gente podia ficar em dúvida que tem muita letra aqui, né?
As variáveis são K1 e K2, que é quem você quer encontrar para poder escrever esta combinação linear e poder escrever a matriz de coordenadas do vetor x. Então, K1 e K2 são as variáveis. Então, aplique algum método aqui, por exemplo, o método da... Multiplica primeiro por menos 1, por exemplo, e soma. E aí, encontrada uma das variáveis, você substitui em uma das equações e acha outra variável. Então, aqui, ó, nós encontramos os termos K1 e K2 que vão dar origem à coluna, à matriz de coordenadas do vetor x na base B. Então, já temos o x na base B. E temos também a matriz da transformação na base B, então vamos agora encontrar a matriz de coordenadas do t de x na base B, multiplicando essas duas informações que nós já temos. Então, olha só, multiplicando temos 2 vezes 2x1 menos x2, 0 vezes x2 menos x1. 0 vezes a primeira coordenada, 3 vezes a segunda coordenada, então já temos também a matriz da transformação, a matriz de t de x na base B. Bom, como que eu recupero o t de x? Usando o conceito de matriz de coordenadas. Bom, a base B é a base de vetores 1, 1, 2. E esses números aqui, essas entradas, são exatamente os coeficientes da combinação linear do vetor que está aqui dentro na base B. Então, olha só. Primeiro número vezes o vetor 1, 1. Segundo número vezes o vetor 1, 2. Faça os cálculos. Esse número vezes 1, esse número vezes 1. Depois, esse número vezes 1, esse número vezes 2. Soma os vetores, organiza aí quem é comum e temos aí, ó, a expressão algébrica da t de x, onde x é o vetor de coordenadas x1, x2. Então, nós recuperamos aqui a expressão algébrica da transformação linear, pessoal. Os casos mais interessantes são aqueles onde os operadores lineares são representados por matrizes diagonais. Por que agora tem que ser operadores lineares? Operadores é quando se trata dos mesmos conjuntos, né? Para que a matriz da transformação seja uma matriz quadrada, certo? Então, vocês vão notar aqui nesses exemplos anteriores que este caso aqui, a matriz da transformação, é uma matriz diagonal e a base era essa, a base B. Mas no exemplo anterior, onde nós tínhamos... Ah, eu não coloquei para a base canônica, né? Então, essa aqui é uma matriz que deu matriz diagonal e a base era B. Se você fizer o teste aqui usando a base canônica, você não vai ter matriz diagonal. Faça como exercício. Então, a pergunta é, quando é que nós vamos ter essa base que vai fornecer essa matriz diagonal? Olha só esse teorema. T é do R2 no R2, é uma transformação, é um operador linear, também transformação linear, né? E vamos considerar duas bases, a base B e a base B' para o R2. Então, nós temos uma relação entre as matrizes de coordenadas da T nestas duas bases, se você considerar duas bases diferentes. Eu faço o cálculo para uma base, depois faço o cálculo para outra base. Você vai ter esta relação aqui, ó. A matriz da transformação na base B' é igual a uma matriz inversa de P vezes a matriz da transformação na base B vezes a matriz P. Ou então, podemos começar escrevendo matriz da transformação na base B é igual a uma matriz Q inversa vezes matriz da transformação na base B' vezes Q. Este resultado aqui, ele precisa de vários resultados auxiliares para ele ser demonstrados, inclusive o resultado da matriz de transição de B para B', que vai dar origem a essa matriz P, onde essa matriz P, além dela ser a matriz de transição de B para B', ela também é a matriz do operador identidade, de B' para nas bases B' B e nas bases B, B'. Para mais informações, vocês podem ler lá no livro, nessa seção de transformações lineares, que vocês vão ter acesso a todos os resultados necessários para chegar nessa conclusão. Bom, pessoal, então vamos resumir um pouquinho aqui, ó. Então, dada a transformação linear de R2 para o R2 e uma base B, nós podemos escrever, aqui, considerando essa base B, sendo a base canônica, para a gente simplificar um pouquinho, tá? Então, se você adotar essa base B sendo canônica, nós já temos essa expressão, ó, T de x é igual matriz da transformação da base B vezes vetor x. Muito bem, ok. Fechou aqui.
Agora, considere também a mesma transformação em uma outra base B'. Então, se você considerar a mesma transformação em uma base B', você vai ter agora esta representação, ó. Matriz da transformação na base B' é igual a matriz, aqui é a matriz de coordenadas de t de x na base B', é igual a matriz da transformação na base B', vezes matriz de coordenadas de x na base B'. E o resultado anterior, ele relaciona estas matrizes da transformação. Então, nós podemos considerar que essa matriz aqui, ó, T de B', matriz de T na base B', é escrita, ela pode ser escrita como sendo PA-1 vezes matriz de T na base B vezes P, se existir essa PA-1. Mas essa expressão aqui, ela não é muito parecida com a expressão que a gente utilizou muito lá quando estudamos autovalores e autovetores? Olha só aqui. Lá nós vimos no estudo de autovalores e autovetores que a relação PA-1 a P é igual a D, a gente usou com essa simbologia aqui, era válida quando a matriz A é diagonalizável e a matriz P seria exatamente a matriz formada pelos autovetores de A. A matriz D seria a matriz diagonal, constituída pelos autovalores de A, que vão ficar lá na diagonal. Então, vejam só o que vai acontecer aqui. Se a gente pegar, então, esta matriz B e encontrar os seus autovetores, poderemos construir essa matriz P. Aqui vamos ter a matriz A, que é a matriz de transformação na base B, e este cálculo vai dar origem à matriz diagonal, que vai ser a matriz de T na base B'. Vamos resumir este método. Então, olha só. Vamos começar adotando a base canônica para o conjunto domínio. Vamos encontrar a matriz da transformação nessa base canônica, que vale a equação T de x é igual a matriz da transformação da base B vezes vetor x. Vamos encontrar os autovetores desta matriz associada com os autovalores. E estes autovetores obtidos vão dar origem a uma nova base B' com a qual poderemos escrever matriz de coordenadas do t de x na base B' é igual a matriz da transformação vezes x na base B', onde essa matriz da transformação na base B' é formada pelos autovalores que encontramos no passo anterior. Vamos para um exemplo para a gente poder clarear nossas ideias. Então, olha só. Queremos encontrar uma base para o R2 com a qual a matriz da transformação dada seja diagonal. Bom, o que nós vamos fazer primeiro? Adotar a base canônica para ter uma matriz para iniciar. Essa base inicial, pessoal, não precisa ser a canônica. Pode ser qualquer base que te dê uma matriz para você iniciar esse processo. A gente adota a base canônica porque é tudo muito mais fácil com a canônica. Quando você encontra, ó, T de 1, 0, já pela fórmula dada, você já vai pegar esse resultado obtido para colocar na primeira coluna da matriz A. Faça o T do 0, 1, encontrou menos 2, 8. Menos 2, 8 já é a segunda coluna da matriz A. Então, já tem uma matriz aqui para eu iniciar meu processo de obter autovalores e autovetores. Então, vamos lá. Encontrar os autovalores de A pelo método determinante de lambda menos A tem que ser igual a 0. Vai te dar este polinômio característico, onde aqui nós já colocamos na forma fatorada, mas você vai aqui fazer as multiplicações, vai encontrar um polinômio, nesse caso de grau 2, vai encontrar as raízes, no caso foram raízes 4 e 9, que dão origem a essa expressão. Nós só queremos os valores 4 e 9, então os autovalores são 4 e 9. Quer dizer, pessoal, que para lambda igual a 4, nós teremos uma base do alto espaço relacionado com ele. Então, nós vamos aqui nessa expressão, nesse lambda i menos a, e vamos calcular, resolver aquele sistema homogêneo, lembra? Lambda i menos a vezes vetor x é igual a vetor nulo, temos que resolver esse sistema. E aí, resolvendo, você vai encontrar o vetor 2, 1 como base para o alto espaço. Então, esta base já é o primeiro vetor da base do domínio que nós queremos, para a nova base que nós estamos buscando.
Faça o mesmo processo para o segundo alto valor. Então, para o alto valor 9, vamos resolver o sisteminha lambda i menos a vezes vetor x é igual ao vetor nulo. Vai gerar o sistema homogêneo, vai escalonar a matriz aumentada relacionada com ele, vai encontrar a variável livre, vai encontrar esse vetor aqui sendo a base do alto espaço. Esses dois vetores dão origem à base do R2 que nós estamos buscando. E com esta base aqui, nós já temos certeza que a matriz de transformação na base B' vai coincidir com 4009. Sem fazer os cálculos, já sabemos que a matriz vai ser essa pelos resultados dos teoremas. E poderemos escrever essa expressão, matriz de coordenadas do T de x é igual a matriz de transformação vezes matriz de coordenadas do vetor x, ou vetor v, na base nova, porque é a base B'. Aqui, pessoal, dá para ir além dessa resolução e além de obter esta base do R2, a gente poderia pensar em obter uma base ortonormal para o R2. Então, bastaria verificar se esses dois vetores são unitários. Como eles dizem respeito a bases diferentes, eles já são ortogonais entre si. Agora, vocês vão observar que eles não são unitários. Então, vocês vão normalizar e daria origem a uma base ortonormal. Qual é a vantagem disso? A base ortonormal, ela funciona como a base canônica, tem as mesmas propriedades. Então, poderemos pensar que daria origem a vetores que vão gerar um novo sistema de coordenadas que funciona como o sistema cartesiano. Isso é utilizado, pessoal, no próximo tópico, que é tópico de formas quadráticas, onde, por exemplo, a gente teria a rotação de uma elipse que sai da origem, cujos focos estão sobre os eixos cartesianos x e y, e com uma rotação aplicada no sistema de eixos, você tem um novo sistema de eixos. Então, você poderia avançar um pouco mais aqui para pensar nesse tipo de aplicação. Nós vamos fazer um vídeo seguinte abordando este caso, certo? Bom, eu agradeço pela atenção de todos e desejo um bom estudo para vocês. Até a próxima!